Olá, hoje a gente tá aqui pra falar de coisa boa, a gente tá aqui pra falar de livro. Vou confessar, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque ele é de uma relevância tão grande que eu tenho receio de estar sendo simplista demais, aí eu acabo apagando e tentando fazer de novo. E eu espero que dessa vez eu me sinta contemplado. Bem, pessoal, dessa vez eu decidi escolher um livro que não é um livro escrito e sim um quadrinho. Alguns de vocês vêm pedindo isso há algum tempo. A Bruna, por exemplo, no meu último vídeo, ela comentou que gostaria muito e eu decidi fazer. E a obra que eu escolhi, ela tinha que fazer jus, né, a ser essa estreia no canal de quadrinho. E eu não poderia ter escolhido o quadrinho mais difícil para falar sobre, mas é isso, cara. A vida tem dessas, eu gosto de um desafio, então eu trouxe para vocês Maus. Vocês devem estar estranhando essa versão porque essa é a versão americana do livro, é uma versão em inglês, em capa dura. A sobrecapa é igual à versão que a gente tem da Companhia das Letras, que é essa aqui. E bem, antes de falar sobre a história do livro, eu gostaria de trazer algumas premiações. E por que eu vou trazer isso? Porque eu sei que existe um preconceito em torno dos quadrinhos e talvez falando sobre alguns prêmios vocês possam quebrar um pouco essa resistência, né? O Maus, ele foi o primeiro quadrinho da história do prêmio Pulitzer a ganhar esse prêmio. Em 1992 ele teve essa honra de ser premiado e nesse mesmo ano ele ganhou o prêmio Eisner, que é o maior prêmio que um quadrinho pode receber. Nesse mesmo ano, o jornal Los Angeles deu o prêmio de melhor livro de ficção, o que causou um certo transtorno porque o Art ficou muito indignado que o livro dele tenha sido tratado como um livro de ficção, haja vista que era um livro biográfico, era um livro que contava a história do pai dele, Vladek, né, ao decorrer da guerra, desde o início até o final da Segunda Guerra Mundial e de todo o regime nazista que era o regime estabelecido naquela época, né? Então, dito isso, né, acho que fica incontestável que é um grande livro, né? É um grande livro que vende horrores até hoje, é um dos livros mais conhecidos do mundo, sem sombra de dúvida. E vamos um pouco para a história. Bem, a história tem alguns personagens principais, os dois principais é o Art e o Vladek. O Art é o filho do Vladek, que o entrevista e a partir dessas entrevistas ele vai desenhando e relatando essas histórias. Enquanto eu vou contando, vira e mexe eu vou mostrar para vocês alguns dos desenhos, para vocês terem um pouco da noção do traço dele, como é que ele desenha e tal. São desenhos de forma geral que eu considero simples, mas bem detalhado. Simples, mas detalhado. Matheus, se decide, Mateuzinho. Eu não sei agora qual é a palavra que eu tava querendo usar. Mas assim, não é aquele desenho tipo Marvel DC, assim, né? Que é ultra detalhado, a galera bombada e tal. Tipo, são desenhos de cenário mais simples, né? E de estrutura de personagem mais simples, mas que não deixam de ter a sua profundidade, né? Vocês podem ter visto já no exemplo que eu dei aqui que tem vários quadros. Isso já diferencia muito da maioria dos quadrinhos estadunidenses, que normalmente eles compilam uma página com 5 quadros ou até menos, 3 quadros. E aqui, cara, tem página que tem tipo 12 quadros, assim. Quadros que eu digo são os quadrados que as imagens ficam dentro. Ficam dentro. São desenhadas nesses quadrados. Então o Art ele vai entrevistar o Vladek, que é o pai dele, e vai saber de todos os causos, né, que chegaram até o ponto dele conseguir sair de Auschwitz, né, que é um dos pontos ápices do livro, quando o pai dele é mandado para lá. Bem, pessoal, é uma história que, por óbvio, por muito óbvio, é uma história extremamente triste, extremamente agoniante. É uma história que fala de sobrevivência, que fala de instinto humano,
que fala sobre traição, bondade humana, maldade humana, principalmente. E basicamente eu acho que a minha intenção aqui, né, não é contar necessariamente as histórias que o Vladek contava, e sim falar um pouco mais sobre o ser humano, né? E tanto da parte dos sobreviventes quanto da parte dos opressores, né? O que eu tenho para dizer sobre os sobreviventes nessa história, nesses relatos do Vladek, era como que o desespero era o sentimento que reinava. Era uma desordem muito grande, era um sentimento de desesperança enorme, e eles não eram causados à toa. Os opressores, eles faziam estratégias ferrenhas e muito eficazes de deixar todos os judeus muito fracos e vulneráveis, incapazes até de pensar direito, de tanta fome, sede, falta de sono e falta de estabilidade emocional, né? Porque todo dia você via pessoas morrer, todo dia vocês viam seus familiares, seus amigos, né, sendo queimados, sendo atirados, indo para a câmara de gás e todos esses tipos de barbaridade. Então, dessa forma, eles ficavam tão desestabilizados física e emocionalmente falando, que poucos tentavam fazer alguma coisa do tipo fugir, alguma coisa assim. E normalmente, quando tentava, eles morriam. Gente, a coisa era tão bárbara, assim, e podre, que os judeus, eles ficavam até brincando de matar, os judeus, não, os alemães, eles até ficavam brincando de matar judeus das formas mais absurdas possíveis, assim. Um dos causos que eu posso contar é que durante a formação da fila de judeus, um guarda alemão passou por um deles, pegou o chapéu deles, todos eles usavam um uniforme que continha um pequeno chapéuzinho. Ele pega e joga para longe e diz para o judeu ir pegar. Quando o judeu vai pegar, ele atira no judeu, o matando. E, inclusive, por esse ato ele foi condecorado, porque ele disse que o judeu estava tentando fugir. Então ele foi premiado com uma folga de 2 dias e recebeu uma medalha. Então, você vê, né? E como é que o Vladek sobreviveu a isso tudo, né? O Vladek, desde o início, ele era uma pessoa muito desconfiada dos alemães, e não teve nenhum momento em que ele acreditou que um alemão fosse ser justo e fizesse jus à palavra dele. E isso salvou a vida dele diversas vezes. Durante a história, houveram vários planos de fuga, várias tentativas, vários convites que fizeram a ele. Ele sempre batia o pé dizendo: eu não acredito na palavra deles, eu não vou entrar nessa. E ele sempre estava certo, cara. Os alemães sempre, eles aceitavam o plano, mas na hora H eles acabavam matando todos os judeus e ficando com todos os bens, né, que aquele judeu tinha oferecido, né, como recompensa para que ele fosse ajudado. Uma coisa que eu gostei muito do livro também é que teve uma frase do Vladek que me chamou muita atenção, que é uma frase muito impactante, que ele diz para Anja, né, que é a esposa dele, que também foi pega pelo regime, que ele diz: em períodos caóticos e extremos assim, a gente não pode esperar por amigos, né? As pessoas, elas estão mais preocupadas em sobreviver, porque a sobrevivência, ela vem primeiro, né? Os instintos básicos, eles vêm primeiro. Então, primeiro eu mato minha fome, primeiro eu mato minha sede, primeiro eu tento dormir de alguma forma, depois eu posso fazer qualquer coisa. Mas antes disso, o que fala mais alto são as necessidades básicas, que praticamente nenhum deles conseguia sanar. Eles eram extremamente magros, tinham uma taxa altíssima de morte realmente por fome, por sede, né? E quando não morriam assim, morriam com tiro, morriam com câmera de gás e todo tipo de barbaridade. Mas mesmo assim, o Vladek, sempre que podia, ele ajudava as outras pessoas, e eu acho isso de uma beleza inominável. Inominável. Porque ele fazia o que a gente mais prega hoje em dia, mas de uma forma hipócrita, porque a gente não faz, né? Mas o Vladek, ele conseguia fazer o bem pelo bem. Ele fazia o bem
realmente para ajudar o próximo sem esperar nada de volta, porque ele até sabia que a chance daquela pessoa que ele ajudou morrer em breve, porque todo mundo morria em breve no final das contas, era muito baixa, mas mesmo assim, ele abria mão de um pouco da sobrevivência dele para trazer um pouco de sobrevivência para o próximo. O Vladek também teve a sorte de ser uma pessoa muito inteligente e dessa forma ele conseguia certos tipos de trabalho que traziam algum privilégio para ele, mas não pensem que isso fazia com que ele tivesse uma vida confortável, isso só fazia ele ter uma vida menos merda. Como, por exemplo, quando ele começou a ensinar um soldado alemão a falar inglês, ele teve direito a escolher um uniforme que fosse do tamanho do corpo dele. Você pode achar que isso não é nada, mas isso é algo extremamente luxuoso para aquele período que ele vivia, porque as pessoas recebiam uniformes aleatoriamente, então às vezes uma pessoa que vestia GG ganhava uma roupa P e foda-se, não tinha como ela trocar. Ela podia tentar trocar com alguém que também ficou com a roupa errada, mas se ela não encontrasse essa pessoa, ela ficaria com uma roupa que iria até o peito dela, a barriga ficaria de fora, e aquele período fazia muito frio e por aí vai, né? Questão de sapatos também, de calça, etc. Existia uma série de problemáticas. Então, ele conseguia certos benefícios, mas o maior benefício que ele ganhava com isso era tempo. Naquele período, o que o judeu podia fazer de melhor era ganhar tempo. E era isso que ele fazia quando ele trabalhava e conseguia colocar a inteligência dele na prática para conseguir algumas coisas. Bem, pessoal, eu acabei falando muito porque a obra realmente é gigantesca e eu ainda vou falar um pouquinho mais, que é sobre a relação do Art com o pai dele, que encobre grande parte da obra. A obra ela não é 100% sobre o regime, mas também sobre a relação pai e filho. E o filho, eles têm uma relação bem complicada, para ser sincero. O pai, ele leva muita mágoa e muito ressentimento de tudo que ele passou. Ele se torna uma pessoa extremamente avarenta, assim, de um nível doentio mesmo, assim, porque durante a guerra ele se acostumou tanto a guardar tudo que ele tinha, porque aquilo era a sobrevivência dele, do tipo, eu encontrei esse pedacinho de pão, eu vou guardar ele com a minha vida, porque isso pode ser a minha vida daqui a pouco, sabe? Então, quando a guerra acaba e ele vai num restaurante, por exemplo, e sobrou uma colherada de arroz, ele joga no bolso e guarda, porque ele fala, não, eu paguei por isso, esse arroz é meu, eu vou comer ele depois e por aí vai. Ele pega vários tickets para conseguir coisas de graça, para não ter que gastar dinheiro, porque talvez um dia ele precise gastar todo esse dinheiro, ele precisa ter esse dinheiro. Então ele se torna uma pessoa extremamente obcecada a ter recursos e e, a ter recurso e mantê-los, né? E tê-los ali por perto dele. E isso irrita muito o filho dele, né, por várias questões. O pai é muito mal-humorado, ele se torna um velho doente, né, precocemente por conta de todos os acontecimentos. E o filho, ele carrega uma culpa muito grande e ele não sabe nomear direito o porquê, mas basicamente ele fica pensando que a vida do pai foi muito difícil, que a vida dele foi muito fácil, e ele sente que há um tom de injustiça nisso, sabe? Que ele não sente que é o certo, assim, o pai dele ter passado por tanta merda para essa geração, tipo, não nem reconhecer isso, assim, sabe? Tipo, tem pessoas que nem eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas não sabe da gravidade, assim, não sabe, tipo, nem 5% do que aconteceu. E isso incomodava muito ele. Então, ele, inclusive, isso foi uma das motivações para ele escrever, né? Do tipo, tudo bem, eu não passei por isso, que bom que eu não passei por isso, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal que as pessoas não saibam que, por exemplo, meu pai passou por isso, né? Que minha mãe passou por isso. Então, esse livro foi uma grande homenagem, não só a história do pai dele, mas a história de todos os judeus e outros mortos, porque não foi só os judeus, não foram só os judeus que morreram nesse regime. E, e é isso. Pessoal, 15 minutos de vídeo. Meu Deus. Eu acabei que eu não mostrei muita imagem, né? Eu acho que isso foi um erro.
Se vocês gostariam de ver mais imagens, coloca na descrição aqui. Eu não tô muito bem de saúde, esse vídeo realmente foi meio improvisado, assim, pra eu realmente ter o esquema de um vídeo por semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero, apenas espero. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui e um grande beijo, a gente se vê semana que vem.